presidente da OAB de Duque de Caxias. A mesa também está convidada a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Essa convidada é isso. Nosso principal palestrante de hoje, doutor Alexandre Cardoso, nosso ex-prefeito médico, autor dessa palestra, quebrando paradigmas em nossa cidade. Junto para acompanhá-lo nessa palestra emblemática em nossa cidade, convido à mesa a doutora Helena Werneck, secretária municipal do Rio de Janeiro de Pessoas de Deficiência Física. Também convido à mesa doutor Fábio Martins, advogado e secretário da Secretaria Municipal da Terceira Idade. A mesa convidada a doutora Isis Trevanzoli, professora e pós-doutora pesquisadora da UFRJ no Rio. Em nossa doutora Célia Serrano, Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Caxias. Uma mesa muito bem representada, com autoridades em saúde de nossa cidade. Quero destacar aqui a presença da professora da Unigran Rio, doutora Aline Moura, representando a Unigran Rio. Pode continuar. Seja bem-vinda. Nesse primeiro instante, a OAB gostaria de apresentar a vocês todos os nossos feitos. O que temos feito como advogados, pelos advogados aqui na Casa do Advogado. A OAB de Duque de Caxias tem se destacado. Hoje mesmo eu ouvi uma advogada de São João de Meriti aqui no fórum que falou que tanta coisa boa está acontecendo só em Caxias. Tem muita coisa concentrada aqui. Então está respingando por aí. E temos um vídeo que fala um pouquinho do que a gente está fazendo em 1 ano e meio, mais ou menos, de gestão, graças ao doutor Wagner Botelho, que conseguiu atrair pessoas boas para fazer coisas boas pela nossa cidade. A ordem é unir e realizar é muito mais do que um slogan, uma frase bonita. O que fizemos em tão pouco tempo já é um marco na nossa sucessão de Duque de Caxias. Nossa cidade sempre foi um berço de grandes profissionais, em todas as áreas. A minha missão é liderar e fazer gestão dessas pessoas, para que elas entreguem o melhor delas, para elevar a classe dos advogados, para ressaltar a importância do advogado neste momento tão importante para a sociedade brasileira. Foi assim que demos nova vida ao espaço público da nossa sede, transformando a sede da OAB num verdadeiro ambiente de troca entre a ordem, o advogado caxiense e a sociedade como um todo, em especial a jovem advocacia, um dos pilares da minha gestão. E também levando a OAB aonde o povo está, onde é preciso que a justiça e a boa governança estejam juntas. Essa transformação de uma OAB imóvel, apática, sem recursos, para uma sucessão dinâmica e realizadora, só foi possível com a ajuda de todos, como toda a nossa diretoria da sucessão, doutora Débora Duarte, doutor Felipe Neto, doutora Paula Simonetti, João Moura, nossos conselheiros, presidentes e membros de comissão e o nosso presidente da seccional da Comissão Gambeira. E vem muito mais por aí. Vamos juntos. Essa é a nossa OAB, unindo e realizando, se fazendo presente não só para nós advogados, né? Porque a gente se limita ao fórum, mas trazer aqui a gente, né, arrumar um tempinho para ver palestras, para fazer atividades inclusivas, como é
aquele festival Paralímpico, e começamos aqui, ficou grande demais, fomos para Xerém. Então, a OAB Caxias tem movimentado com câmaras de mediação, com palestras. Ano passado foi 120 palestras. Como pode? Isso é quase uma raridade aqui no país, não só na OAB. Como ter eventos que não são obrigatórios os advogados estarem aqui. Foram feitas palestras que os advogados sentiram entusiasmo numa área que não atuavam. Eu mesma aprendi muito em outras áreas e eu faço votos que vocês tirem o maior proveito dessa gestão. Ainda tem aí 1 ano e meio pela frente para usufruir bastante. E hoje, muito importante para a área da saúde, acho que a presidente da Comissão de Saúde estava ali, né? Também uma honraria para nós termos a comissão envolvida com a saúde dos advogados, a saúde da nossa cidade também. O tema, para que não deixe dúvidas, não fale de ilegalidades. Vamos falar de legalidades, os palestrantes estão prontos a falar de saúde, como uma medicina terapêutica que vai tratar aquilo que a alopatia não tem dado conta, porque a força que vem da natureza, os doutores à mesa vão destacar para o seu uso medicinal e estritamente medicinal. Com a palavra, Dr. Wagner Botelho, para fazer as honras da mesa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Bem, quero iniciar minha fala aqui agradecendo a presença de todos vocês, a mesa, em especial aqui o Dr. Alexandre Cardoso, que tecnicamente me parece ser a pessoa mais qualificada. Eu aqui, na verdade, serei tão somente falarei uma introdução aqui bem breve, para que a gente, de fato, possa ouvi-lo. A doutora Ana Tereza Basílio, que está aqui para complementar essa nossa mesa. Doutora Célia Serrano, muito obrigada pela sua presença aqui na nossa casa. Dizer a vocês que, e aqui a grande parte que eu vejo, um grande número aqui de não advogados, né? A sociedade civil de uma maneira geral, e me parece que vocês estão na casa certa. Porque desde o início da minha gestão, eu tenho tentado mostrar que a OAB é muito mais do que uma entidade classista, uma entidade que tão somente vê o aspecto do advogado, então, na verdade, eu não entendo dessa forma. Eu entendo que a OAB, ao longo do tempo, de fato, ela se isentou de temas polêmicos, e eu acho que nós aqui, na condição de subseção, nós precisamos fazer o nosso papel. E é por isso que hoje, e aí eu posso dizer a vocês que a OAB não tem pretensão de ser conclusiva com esse debate. Na verdade, a gente tem a obrigação de levantar o debate. Então, eu acho que esse é o nosso papel enquanto instituição, num país totalmente polarizado, com cidadãos resistentes ao novo e às diferenças. Nós da OAB temos que acreditar no diálogo e no debate. A OAB é responsável pela defesa da Constituição e dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, além de zelar pela qualidade da própria advocacia. Portanto, segundo o STF, a OAB exerce serviço público. E é por isso que a gente quer discutir nesse momento aqui um tema tão relevante. E mais, a gente quer desbloquear algumas ideias nocivas e preconceituosas com relação ao tema que nós estamos trazendo hoje aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil e Duque de Caxias inaugura neste momento, doutor Alexandre Cardoso, um projeto inovador chamado Diretriz Temática da OAB, que é o DTO. Esse DTO, na verdade, a gente vai criar, nós vamos criar uma ata daquilo que for produzido aqui e levar ao judiciário, para dizer o que de fato a sociedade entende com esses temas. Não será só o tema da cannabis, nós levaremos também o tema das águas do Rio, por exemplo. Nós já estamos agora criando um projeto para discutir aqui a temática água dos rios, porque na verdade a sociedade clama por uma explicação. O que leva uma pessoa de uma conta de R$100 e para 700? A sociedade quer saber, e a OAB também tem interesse de saber. Então nós vamos trazer esse debate aqui para dentro da OAB, para que com juízes, com técnicos possam de fato trazer dados, elementos que possam justificar e a gente possa levar ao judiciário, para quem sabe um dia essas DTOs da OAB possam servir inclusive como parâmetro de sentença. Conforme DTO tal da OAB, esse dado não corresponde com a realidade.
Esse é o nosso sonho, essa é a vontade de chegar à sociedade. E por conta disso, eu tenho o orgulho de estar aqui à frente dessa instituição para poder trazer vocês da sociedade de Duque de Caxias para que a gente possa cada vez mais elevar a necessidade do judiciário enxergar na sociedade, através da OAB, de fato, um mecanismo, dados, para que a gente possa melhorar essa prestação de serviço que é o judiciário. Eu trouxe alguns dados aqui, e aí de uma forma bem introdutória, e aí deixando até para a fala do próprio doutor Alexandre Cardoso e da doutora Ana Tereza Basílio, que é o Brasil é o país com o maior número de pacientes ansiosos no mundo. O quinto maior em depressão, o maior consumidor de Rivotril do mundo. O Brasil é o país que mais tem publicação científica sobre cannabis medicinal. Israel e Canadá são países em extremo avanço sobre o tema. Pesquisas apontam, e aqui é um dado positivo, 45 mil alunos de medicina já estudam e já se formaram pela Unifesp com esse tema. Nós não podemos fechar um tema ou deixar ao léu sem a nossa casa poder, de fato, propiciar esse debate. São dados extremamente relevantes que podemos mudar a vida da sociedade. E aqui deixo claro e ratifico aqui o que foi dito pela nossa colega doutora Leila. Nós estamos pregando aqui a defesa da cannabis voltado para a cannabis medicinal, voltado para a medicina. Não confundam e não saiam aqui, pelo menos as pessoas que se esquivaram ou que não vieram por certo preconceito, que a gente precisa desmistificar isso. Eu acredito que a palestra do doutor Alexandre Cardoso, assim como a da doutora Ana Tereza Basílio, essas palestras poderão aclarar e melhorar a nossa percepção em relação àquilo que a gente pode mudar para a vida da sociedade. Diante desses dados, eu posso apontar aqui que esses dados nos levam a um conceito de segurança plena, pela não letalidade. Eu vou deixar por óbvio, eu não vou entrar nessa discussão, porque isso aqui é um tema do Dr. Alexandre Cardoso. Pela eficiência, porque melhora no comportamento e no tratamento como epilepsia, esclerose múltipla, Alzheimer e Parkinson. Diante desses dados, antes de passar a fala para os dois, eu preciso dizer para vocês, advogados, e eu tenho falado sempre isso nas entregas de carteiras, falei hoje para nosso grupo de jovens ali da Unigran Rio, que novos direitos estão aparecendo. E é por isso que é bom que a gente discuta, debata esse tipo de assunto na OAB. Porque não podemos mais, nós advogados, ficarmos isentos dessas novas tendências. Quantos clientes vão procurar vocês para buscar esse medicamento através da justiça? E nós precisamos da preparação. E aqui eu quero deixar registrado com a nossa presidente da Comissão de Saúde, doutora Isabel, a nossa vice-presidente, doutora Amanda, nós temos uma responsabilidade social. Nós precisamos criar na comissão de vocês um viés voltado para essa análise jurídica e preparar a advocacia de Duque de Caxias com relação a essa demanda. Já tem uma tarefa de casa. Eu preciso que a OAB ela esteja pronta para esse novo mercado. Eu preciso que os advogados de Duque de Caxias se preparem para esse novo mercado. Não existe advocacia fraca. Não existe mercado fraco. Existe falta de preparo. E é isso que a gente tem que fazer. Diante disso, hoje, e aí para terminar, hoje eu liguei para o doutor Ricardo, que é o juiz da 6ª Vara Civil, e perguntei como que estavam as demandas em relação a esse tipo de assunto. O doutor Ricardo falou que, com relação a uma liberação de plantio, não existe lá na vara dele, mas com relação ao medicamento, sim, tem vários pedidos e quase todos deferidos. Então já existe uma evolução muito grande no judiciário em favor dessa autorização na via civil. Agora, na via criminal, nós sabemos, e aí não é muito a minha área, mas eu posso antecipar que através dos habeas corpus preventivo,
E aí vem uma outra discussão sobre a questão da competência ou não, mas o STJ já apontou pela competência da Justiça Estadual. Me parece que os habeas corpus também preventivos, no sentido de que porque os habeas corpus não são direcionados para que você plante, mas que você não seja preso. Eu não vou entrar nessa discussão aqui agora, mas é só uma semente para que, de fato, o doutor Alexandre possa esmiuçar. Gente, o primeiro passo não te leva onde você quer, mas tira de onde você está. Então, acho que esse é o papel da OAB, esse é o papel que nós estamos tentando aqui trazer o debate para que a gente possa trazer ou abraçar uma percepção diferente ou ratificar aquilo que a gente pensa. Muito obrigado, boa tarde. Com a palavra agora a doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Muito obrigada, querida Leila, que faz um belo trabalho aqui à frente do microfone. Queria saudar o nosso querido presidente, Wagner Botelho, doutor Alexandre Cardoso, que dispensa maiores menções, já que é uma figura de grande destaque, não só aqui em Caxias, mas em todo o Brasil, pela excelência do seu trabalho. Nós estamos aqui com a secretária municipal, a querida Helena Werneck, estamos aqui com a secretária também municipal de Caxias, a Célia Serrano. Nós estamos aqui com grandes autoridades na mesa. E eu, em primeiro lugar, queria parabenizar a OAB de Caxias pela realização desse evento. Como disse o presidente Wagner, uma das nossas maiores missões na OAB não é só cuidar da advocacia, mas cuidar de toda a sociedade, do debate democrático e, principalmente, do esclarecimento à sociedade sobre temas de relevância, como o uso de um medicamento. Ninguém há de criticar um paciente de câncer, por exemplo, que, acometido de muita dor, faça uso, por orientação médica, de morfina. Ninguém haverá de discutir uma série de outras aplicações de medicamentos, grande parte deles vindo de substâncias encontradas na natureza. Com relação à medicação oriunda da cannabis, nós precisamos deixar claro que o objeto desse evento não é discutir o uso recreativo da cannabis. O uso recreativo é uma outra discussão que a gente pode até travar num outro evento. Mas aqui nós estamos falando de medicamento. E quem tem um parente, um amigo, um familiar precisando de um medicamento, certamente vai querer utilizar aquilo que tem a eficácia para o objetivo que se pretende. Um paciente de câncer, quando faz quimioterapia, e eu posso dizer isso porque eu já tive câncer e já fiz quimioterapia, ele passa por um grande momento de enjoo, de mal-estar, que a medicação à base de cannabis pode reduzir ou até eliminar. E isso pode até significar se ele vai sobreviver ou não ao tratamento, porque o mal-estar e os efeitos que a quimioterapia provocam são muito fortes, principalmente para pessoas idosas. Então, nós estamos falando aqui de uma medicação que traz vida e que, infelizmente, é objeto de preconceito, porque é associada ao uso recreativo. E o uso recreativo divide o país, uma parte do país quer ver legalizado e outra parte não. Mas será que alguém
com reflexão e bom senso, vai deixar de usar um medicamento que o médico recomende como eficaz, apenas porque ele vem de uma planta que também pode ser usada para fins recreativos como droga? Eu tenho certeza que não. Então, são questões técnicas que precisam ser debatidas. Mas eu acho que o ponto central de hoje é a questão da utilidade, e isso é pacífico. Eu acho que isso não há discussão sobre esse assunto. Cientificamente, o medicamento que vem da cannabis é útil para moléstias variadas e para moléstias muito graves também. Então, como é que podemos ser contra o medicamento? Vamos separar os dois temas como devem ser separados. E vamos deixar aos cientistas esclarecerem o que é útil, o que não é útil, o que é seguro e o que não é seguro. Nós, no Brasil, temos mania de levar tudo ao judiciário. Mas o judiciário, principalmente liminarmente, tem dificuldade de proferir decisões sem conhecimento técnico específico. Então, mais uma vez, parabenizando a OAB de Caxias por esse evento, vamos debater esses aspectos que estão ainda muito conflituosos na nossa sociedade e no nosso poder judiciário. É uma honra estar aqui e participar desse importantíssimo evento. Muito obrigada. E sem mais demoras, essa planta que eu chamo da árvore do bem e do mal, porque muito querida na medicina e muito mal falada, uma questão de costumes, né, e culturalmente colocada em nossa mente, que faz mal, mas medicinalmente é a árvore do bem. Então, a maior autoridade no assunto, sem demora, doutor Alexandre Cardoso, médico, ex-prefeito de nossa cidade, que honra recebê-lo em nossa casa. Primeiro, agradecer ao presidente da OAB, o Wagner, ele deu um exemplo importante, porque é óbvio. Eu não sei quantos aqui sabem que eu sou bacharel em Direito. Eu não sou advogado, nunca tirei a OAB, mas quando eu fui disputar, em determinada fase da minha vida, a medicina do trabalho, eu fui fazer Direito. Né? E acho que o Direito foi muito importante na minha vida política. Na Comissão de Constituição e Justiça, tinha pessoas brilhantes, né? E eu fui do PSB e tinha um cidadão chamado Evandro Nise Silva, que era meu mentor, né? E o Evandro me dava dicas maravilhosas, né? E hoje, quando a gente vê aqui a secretária municipal de saúde, minha amiga Célia, o secretário da terceira idade, Fabinho, Ana Basílio, a minha querida coordenadora da Unigran Rio, universidade que eu tive o prazer de ser pró-reitor, a professora Isis, a Helena, as pessoas que ajudaram a montar esse evento, a gente fica vendo o seguinte: essa talvez seja a diferença de Caxias. Nós temos que ser diferentes, nós temos que sair na frente, nós temos que mostrar que preconceito só enterra as pessoas. Preconceito é um fato contra a liberdade. E liberdade é tão bonito que virou samba enredo e um mumbinho. Liberdade é liberdade. Abaixada sobre nós é samba enredo. Liberdade, liberdade, abaixada sobre nós é hino. Então, quem quer liberdade não pode ter preconceito. Essa é a primeira coisa. Segundo, agradecer a mobilização que foi feita pela Secretaria, pela Cristina, por todo mundo que está aqui. É um conjunto de pessoas que são democratas, e agradecer a uma pessoa muito especial, que é o dono da Macrofarma, é o Ivan, que tem um laboratório aqui em Caxias, e que as pessoas às vezes não sabem o laboratório de medicamentos no Duque de Caxias. O Ivan, ele luta contra a crise de farmácia, é um laboratório que foca muito na fitoterapia. E a gente sabe que esse país, que tem 56 mil espécies
que só na Amazônia tem 30 mil espécies, enfrenta uma dificuldade contra a indústria de sintéticos. E essa indústria de sintéticos, ela quebra algumas coisas difíceis da pessoa entender. Por exemplo, todo mundo fala assim, medicamento de adulto e de criança. Para adulto é 500 miligramas, para criança é 250, não é isso? Isso é uma falsidade. Porque qualquer produto é miligrametagem por quilo de peso. Então, se você tiver uma criança de 60 quilos e um adulto de 50, vai ser 250 e 500? Não, é porque tem um interesse comercial acima daquilo que deveria ser o interesse, que é você melhorar a sua vida, que é você ter um medicamento de mais qualidade. E eu tenho certeza que a Macrofarma tem isso. A Macrofarma é uma empresa que faz o funcionário, o trabalhador da Macrofarma se apaixonar por aquilo que ele está fazendo. Eu vou convidar quem quiser conhecer a Macrofarma aqui em Caxias. O Evandro me disse assim, é no Jardim Gramática. Eu falei, não é Jardim Gramática, está lá por aí. Mas o endereço estava lá. Mas então, agradecer a minha esposa, ao meu secretário de governo, dizer, Helena, que a sua presença aqui me enche de muita satisfação. A Helena, como eu, é mãe de uma portadora de pessoas com deficiência. E nós lutamos nisso. Ela falou para ele não falar, porque não fala idade, mas há mais de 30 anos. E a Juliana, a minha filha, usa cannabis medicinal. E foi por causa dela que eu comecei a estudar. E hoje, eu fui para USP, fui para a Unifesp, fiz pós-graduação na USP, e hoje me sinto, e os meus pacientes que utilizam cannabis sabem disso. Primeiro, é que tem muitos pacientes que falam assim, Xande, não fala que eu estou usando não é? Para você ver a dificuldade que tem de quebrar esse preconceito. Mas, gente, essa planta, chamada cannabis sativa, que tem uma porção de nomes, mas hoje é cannabis sativa, ela tem mais de 10 mil anos. E ela tem um trajeto no mundo, que é esse aqui, ó. Ela começa na China, vai para a África, vem para a América, vai para um lugar, vai para outro. E tem, só por ter 10 mil anos, tem um fato muito importante. Ninguém, e está aqui a professora Isis, uma das maiores autoridades que tem, a Isis, a gente olha para ele, você sabe, esse rosto juvenil, mas a Isis tem 2 pós-doutorados, está montando o primeiro laboratório de anandamida do mundo na UFRJ. Não é? Eu tenho muita satisfação, e o governador, e eu vou falar publicamente, já prometeu a gente 2 vezes botar o dinheiro, e semana passada me prometeu que vai botar esses 8 milhões. Nós demos um jantar lá em casa do governador, e aí eles estavam, o negócio lá não foi, mas foi a Carmen, que é a diretora, a coordenadora lá do programa dela. E o governador prometeu, não, vou botar esses 8 milhões. Aí depois nós fomos, esse ano não foi? Foi final do ano passado? Fomos lá, a reitora, que era a Denise, a Isis, e o governador falou, vai sair. E semana passada me disse que vai sair. Eu, como acredito muito, acho que vai sair. Não é? Mas então está aqui, ó. Essa é a história da cannabis no mundo. Ela começa na China e entra na Europa, vem para a América. A dúvida é se veio com os escravos ou com os navegadores, mas ela tem 10 mil anos que ela é usada. E o que nós tiramos disso? Que se ela tem 10 mil anos que é usada e não tem uma única notícia de pessoa que morreu com overdose de cannabis, seja fumada, seja usada, por quê? Porque a cannabis não dá overdose. E não dá overdose por quê? Porque existe um tronco encefálico, que é entre o cérebro e a medula, aonde você ali, todo medicamento que mexe com a pessoa, com a respiração, com o batimento cardíaco, age ali. E como não tem receptor canabinoide no tronco encefálico, não tem overdose de cannabis. Não existe morte por overdose de cannabis. Essa é a primeira explicação. Segundo, em 70, já nossa era depois de Cristo, saiu um estudioso na época, ele fez um livro que levou 300 anos sendo melhorado, chamado Matéria Médica, e já identificava a analgesia e a ação anti-inflamatória da cannabis. Em 70 depois de Cristo. Em 1500, em Bagdá, um médico do califa,
usa cannabis para tratar as crises epiléticas do filho de um camareiro. E os resultados são fantásticos. E tem alguma coisa que a história do Brasil mostra, que está em um livro, que a nossa Carlota Joaquina, esposa de Dom João VI, quando chega em 1808, quando a corte portuguesa sai, que o Napoleão toma Portugal, vem para o Brasil, ela tinha uma enxaqueca e ataques epiléticos. E quando viu o negro dos escravos usando cannabis, ela falou, vou usar. Sabe o que aconteceu? Ela passou a não ter nem ataque epilético e nem enxaqueca mais. Isso está na história do Brasil, não é invenção de ninguém. Qualquer pessoa que pesquisar a história do Brasil vai ver que a esposa de Dom João VI, a Carlota Joaquina, usou em 1808 a cannabis medicinal para combater a enxaqueca e combater a epilepsia. Próximo. Bem, tem essa lei do preto do pango, que é a questão da discriminação. Essa lei vocês não estão conseguindo ler aqui, mas quem vendia cannabis não era preso, mas quem comprava era. Por quê? Porque o comerciante era protegido pela corte, mas o escravo que comprava não era. Então fizeram uma lei para prender quem comprava, mas quem vendia, não. É a lei do pango que foi feita em 1838. Em 1839, um médico britânico que começou a tratar na Índia, porque a Índia era dominada pela Inglaterra, começou a tratar a epilepsia com cannabis. E aí começa a ele levar para a Europa já o tratamento da epilepsia com cannabis. Naquela época, você já tratava a dependência do ópio com cannabis. Quem conhece a guerra do ópio sabe, aquela guerra entre a Inglaterra e a China, que começaram a tratar a dependência do ópio pela cannabis. E, por último, existia um clube do haxixe em Paris que tinha pessoas que a gente não conhece. O Alexandre Dumas, pessoas que a gente não tem, o dia a dia da gente não conhece. Mas ali saíram os miseráveis. E outro dia, uma pessoa misturou os miseráveis com o Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe. Não é? Mas esse clube mostra a importância desse debate cultural. E nós estamos falando no centro de Paris. Não é? Pode passar o próximo. Agora, o que acontecia no final do século XIX e início do século XX? Cigarros índios. Era usado para quê? Está aqui, ó, para asma, para depressão, para enfisema, para tosse nervosa, para catarro e para insônia. Isso era liberado. No final dos anos 1890, 1905, 1906, era tudo liberado. E as pessoas usavam esses cigarros para essas doenças. Agora, onde é que está o grande problema? É que tem cannabis macho e cannabis fêmea. E a cannabis macho, ela produz um negócio chamado cânhamo. E o cânhamo faz um tecido muito mais barato e muito mais forte do que o tecido produzido pelo algodão. E produz a vela do navio, produz a tela da pintura, produz comida. E quando vem a lei seca, que o americano proíbe o álcool, como a cannabis era usada pelo pobre americano, pelo mexicano, coloca na lei seca também a cannabis, que pouca gente sabe disso. A cannabis foi colocada na lei seca como álcool. Por quê? Por esse poder econômico que tinha a cannabis. E as pessoas nunca escutaram, mas como cannabis? Na lei seca a cannabis fez parte da lei seca. Não é? E essa lei seca, a maconha foi colocada pela pressão da indústria algodoeira, que era uma indústria fortíssima nos Estados Unidos. Não é? Bem, vamos lá. No fim da lei seca, você tira a proibição do álcool, mas não podia se estudar cannabis medicamentosa de forma nenhuma.
E aí começaram a fazer filmes. Quem aqui viu Os Intocáveis? Era um filme contra a cannabis. A cannabis medicamentosa. A Broadway, Hollywood, saiu produzindo filmes, saiu produzindo peças, saiu produzindo... E aí apareceu um maluco de um senador americano, esse Joe Slinger, que fez o seguinte discurso. Eu vou ler aqui. Existem 100 mil fumantes de maconha nos Estados Unidos, e a maioria são negros, hispânicos, filipinos e artistas. Sua música satânica, o jazz e o swing, resulta do uso da maconha. A maconha faz com que as mulheres brancas busquem relações sexuais com os negros, artistas e quaisquer outros. E vem mais. A maconha faz os negros pensarem que são brancos e tão bons quanto os homens brancos. Isso foi um discurso que o senador fez no Senado americano. Para você ver o nível de preconceito que as pessoas tinham naquela época. Próximo aí. Vem a Segunda Grande Guerra Mundial, e é bom lembrar que o Napoleão não permitiu o uso de cannabis pelas pessoas que faziam as guerras napoleônicas. Porque a cannabis dá uma certa moleza, dá uma certa agressividade. E houve uma campanha para não se usar cannabis na Segunda Grande Guerra. Aí veio uma conferência dos psicotrópicos feita pela ONU em 1961. E aqui liberaram a cannabis, a heroína, a cocaína, a todas essas drogas que têm efeito no tronco encefálico. Aí aparece um cientista chamado Rafael Michula, um búlgaro, que vai para Israel para estudar a cannabis. E ele começa a pesquisar. E ele dá uma festa na casa dele. Ana, muito legal essa ideia. Ele faz uma festa e separa o THC e o CBD e bota na broa. E as pessoas começam a comer a broa e ficam mais mole, menos agressiva, concordando com tudo. E ele começa... Aí sabe essa história, sabe, Rafael? Aí, e ele começa a falar, ué, o que é isso? Então, os dois principais fitocannabinoides derivados da cannabis sativa é o CBD e o THC, mas não tem só esses, tem mais de 100. Mas os mais estudados são o CBD e o THC. Para vocês terem uma ideia, o nível de preconceito, quem tiver telefone aí e acessar o Google agora e botar assim, cannabis e Olimpíada de Tóquio. Na Olimpíada de Tóquio, se usaram cannabis. Permitido pelo Comitê Olímpico. Que droga é essa que é permitida pelo Comitê Olímpico? Foi permitido pelo Comitê Olímpico. Entra aí todo mundo, você vai ver. Foi a primeira Olimpíada que pôde usar o CBD, o canabidiol, que o atleta americano usou para relaxar nas provas de natação, que usou para relaxar nas provas de mira, de tiro, foi usado na Olimpíada de Tóquio. Esse fato é um fato importante que as pessoas saibam que foi usado na Olimpíada de Tóquio. Então, o Rafael Michula, esse professor, é uma referência na pesquisa, e aqui está te falando uma pessoa que está há 4 anos estudando cannabis, que foi para a USP, foi para a Unifesp, e hoje, sinceramente, a gente cada vez mais quer que se tenha a condição de pesquisar cannabis. Nós estamos vendo se esse ano ou ano que vem a UERJ coloca na graduação de medicina como matéria optativa. Tá? O professor Edberto, que é casado com a Carmen, que dirige o coordenador, que é a coordenadora do departamento da ISIS, está nessa luta. A gente está tentando, porque já existe a faculdade de Medicina Federal da Paraíba, já tem. Não é? E lá tem a Abrace, que é uma associação que tem 50 mil usuários. Próximo. Bem, em 1978, a ONU e a Organização Mundial de Saúde fizeram na cidade de Alma-Ata a primeira conferência considerando saúde como integração socioeconômica e educacional.
Porque normalmente as pessoas entendiam que saúde era não ter doença. Isso é pura imbecilidade. Chamar que saúde é não ter doença. Saúde não é não ter doença. Saúde é integração socioeconômica e educacional. Em Alma Ata foi feita uma conferência e tiraram esse conceito de saúde, que se tornou a base de criação do SUS no Brasil. Eu, na época, 1982, 83, a gente tinha um grupo que estudava isso, debatia e tal. Era o grupo que estava na fundação, que é o Sérgio, o Aroca, o Jamil, e a gente começou a pensar nisso. Então, esse conceito de saúde é não ter doença é um conceito que beira a idiotice. Saúde é integração socioeconômica e educacional. Tá? E é por isso, está ali o secretário da Defesa da Terceira Idade, que a gente tem que acabar com essa ideia de idade para idoso. Porque quando eu tinha 10 anos, o cara de 50 era velho. Quando eu tinha 10 anos, o cara de 50 era velho. Velho é aquele cara que aos 60 não faz aquilo que ele quer. Ou aos 70 não faz aquilo que ele quer. Porque as pessoas podem ter 70 e ser uma pessoa sadia, com vontade e tal, e ter 50 são velhos. Então esse conceito tem que ser muito bem colocado e foi tirado aqui dessa conferência. Bem, aí vem um negócio muito técnico. Em 99, 2000, foi identificado o sistema endocannabinoide. É aquela fala assim, Alexandre, isso é uma maluquice. Você produz a maconha dentro do seu corpo. Você produz a anandamida e o 2-AG, que são dois neurotransmissores semelhantes ao THC ou CBD, que está na planta da cannabis. Só tem que ser produzido dentro do seu corpo. Por isso que chama o sistema endocannabinoide. É isso daqui, ó. São os canabinoides endógenos. É a anandamida e o 2-AG. A anandamida é um neurotransmissor da felicidade. É como é a dopamina, a ocitocina, que são os 4 hormônios da felicidade. A anandamida é o hormônio da felicidade. Tanto que a professora Inês está aqui, daqui a pouco eu vou pedir para ela dar uma palhinha. A dosagem de anandamida. Quando você tem uma baixa de anandamida, você tem um autismo TEA mais grave. Quando você tem uma baixa de anandamida, você tem insônia. Quando você tem baixa de anandamida, você tem muito mais dor. Quando você tem baixa de anandamida, você tem depressão. Mas, Alexandre, então a cannabis serve para isso tudo? Não. Por quê? Porque nós temos que diferenciar o que é equilibrar e diminuir o sintoma e o que é curar a doença. Por exemplo, quem toma aqui qualquer antihipertensivo, levanta a mão. Então tem muita gente que toma antihipertensivo, né? Você toma e fica boa? Não. Você toma e não tem sintoma. Você não tem hipertensão. Quem toma aqui qualquer controlador de glicemia alta, você toma e fica boa o distúrbio da diabetes? Não. Você toma e não tem sintoma. Quem usa uma prótese ocular? Muita gente aqui, né? Quando eu boto a prótese, eu curei minha deficiência ocular? Não. Eu acabei com o sintoma. Eu estou enxergando tudo. A cannabis, ela passa aí, é um ansiolítico, pode falar, um ansiolítico, anti-inflamatório e relaxante muscular, em um único produto. E esse é o pulo do gato da história. Um único produto consegue ser ansiolítico, anti-inflamatório e relaxante muscular. Por quê? Pela quantidade de fitocannabinoides que ela tem. O CBD, o THC, o CBJ, o CBA, o CBN, todos são fitocannabinoides. Endocannabinoide tem 2, conhecidos. Tem mais já, mas é a anandamida e o 2-AG. Agora, essa moça aqui, ela tinha 50 crises epiléticas por semana. E aqueles conservadores que não queriam que fosse feito o estudo, não autorizava a mãe dessa menina a usar a cannabis nela.
Até que a Justiça Federal deu uma decisão, permitiu a Anvisa autorizar, e essa menina passou a ter 2 crises por semana. De 50 para 2. Eu quero saber quem tem um filho epilético e conhece alguém que tem um filho epilético, que sabe que vai diminuir de 50 para 2 crises, se não vai aprovar o estudo da cannabis medicinal. Que é um absurdo que a pessoa seja conservadora, mas não pode ser desumana. Não pode ser desumana. Não pode, como a Ana Basílio falou, que ela fazia quimioterapia e tinha náusea, tinha dor. E você toma cannabis, tira a náusea e tira a dor, porque ela é um ansiolítico, ela é um anti-inflamatório, ela é um relaxante muscular. Agora, diversas decisões do STJ que você pode plantar em casa e pode plantar em casa. Essa matéria o STJ decidiu, mas ainda tem gente dizendo que não pode. Vai recorrer e o STJ vai manter a decisão dele, que você pode plantar em casa. Agora, como é que planta em casa? Com receita médica, indo no judiciário, tirando uma decisão, que não é plantar em casa também, da forma que todo mundo está achando, não. Tem que ir na consulta médica, vai na receita, vai no juiz e toma a decisão. Qual é o problema? É que não existe habeas corpus preventivo para a plantação de cannabis. Você vai ter que estar fazendo um crime, você vai ter que estar errando, você vai ter que estar plantando, para tirar o habeas corpus depois. O que é que o juiz pode fazer? O senhor está dizendo que está plantando, eu sou contra, vou mandar prender o senhor. Isso é um problema, mas pode acontecer. Não vi até agora nenhum caso. Não vi nenhum caso. Próximo. Bem, agora você vê como o Brasil está atrasado. Em 2005, no Canadá, na Alemanha, já tinha liberado o Mevatil. Aqui, a Anvisa só liberou em 2017. Mas lá fora está usando já há 12 anos. Aqui levou 12 anos para se liberar o primeiro medicamento. Esse RDC, Resolução de Diretoria Colegiada, é muito interessante, que essas 2 RDCs hoje são, eu acho que tem outras RDCs que ajudam, mas que falam de prescrição, que falam da importação. Por exemplo, quantas pessoas aqui sabem que a Pacheco, que a Venâncio vende medicamento, produtos derivados da cannabis? Você chegar na Venâncio hoje, você vai comprar. Você vai chegar na Pacheco, vai comprar. E vai comprar 23 produtos. Não vai comprar um só não. E as pessoas, outra coisa, todo mundo fala assim, doutor Alexandre, a cannabis é da folha, né? Não. A cannabis não tem nada a ver com a folha. A cannabis é um tricômago do fruto. É uma parte, uma vesículazinha do fruto. Não tem nada a ver. A folha é o fumo, a folha é o charuto, a folha é o cigarro. A cannabis não tem nada a ver com a folha. A cannabis é o tricômago, que é do fruto. Tá? Vai. Agora, eu listei alguns produtos. Listei 1, 2, 3, 4, 5, mas tem 23 que você pode chegar na farmácia e comprar. Você pode chegar na farmácia, você pode sair daqui agora, eu vou prescrever canabidiol, 50 miligramas e tal, você vai tomar 10 gotinhas depois da refeição, e você vai comprar, está livre para comprar. Tem uma proibição de você comprar produtos de cannabis na farmácia, mas as pessoas não sabem disso. Não é? Esses são os medicamentos. Porque tem uma diferença de medicamento e produto, não é? Que não cabe que a gente entenda esse debate. Boa tarde a todos. Obrigada, Alexandre, pelo convite. Lá na UFRJ, a gente, há alguns anos, né, a gente tem se dedicado bastante à pesquisa em cannabis medicinal. E quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente tem que lembrar que a gente tem um conceito muito mais amplo do que simplesmente a planta da maconha, né? Então, a planta da maconha é um dos personagens dessa história. E o nosso laboratório tem se dedicado muito à pesquisa dos canabinoides que o nosso próprio corpo produz. Então, se vocês forem em qualquer palestra, em qualquer evento de cannabis medicinal, vocês vão ouvir falar desses personagens importantes que são os endocannabinoides, que são os nossos canabinoides produzidos no nosso corpo.
E já é de conceito geral, né, de amplo conhecimento, que os efeitos medicinais da cannabis, eles só acontecem quando você consegue reequilibrar esse sistema canabinoide que o nosso próprio corpo tem. Então, o que a gente está fazendo lá na UFRJ é avançar nas pesquisas em termos de diagnóstico desses componentes, né, que podem ser dosados no nosso corpo e que podem ajudar muito, né, a melhorar o perfil terapêutico desses diversos produtos à base de cannabis. Por exemplo, né, a gente acredita que vai facilitar muito o ajuste de dose, que é um problema na clínica atualmente. Né, eu não sou clínica, né, eu sou pesquisadora, mas o Alexandre certamente tem essa experiência aqui, né, de que esse acerto de doses ele é incerto e ele é muito no escuro, ele é praticamente uma titulação, né, então tenta uma gotinha, 2, 10, vai e volta, e a gente acredita que tendo ferramentas, né, para a gente conseguir dosar os nossos canabinoides, né, produzidos no próprio corpo, a gente vai poder facilitar, né, a assertividade do tratamento com cannabis medicinal. E a outra coisa é que essas dosagens dos canabinoides do nosso corpo podem certamente ajudar no diagnóstico complementar de várias doenças e de várias condições, como, por exemplo, no próprio autismo, na dor e tantas outras condições que foram faladas aqui hoje. Então, a gente precisa avançar, né, nessa agenda que a gente tem defendido muito, que é o que a gente chama de medicina canabinoide de precisão. Cada paciente é único, né, e ele tem que ser investigado na sua individualidade para um melhor sucesso terapêutico. Gente, a Luísa está falando, nós utilizamos o programa da Califórnia chamado microdose. Você começa com a dose mínima e vai subindo, para você chegar na dose ideal. Por quê? Porque nós não temos um laboratório que dosa na vida de 2AG. Então a gente começa com a microdose e vai subindo a dose. Esse é o que eu uso com meus pacientes. E hoje, quem conhece o programa da Califórnia, que é outro estado americano que estuda muito cannabis, sabe. E todo mundo está usando o programa de microdose dos Estados Unidos. Bem, doutor, o SUS, esses estados já distribuem no SUS. Esses estados, o SUS já distribui. Você tem aqui o Paraná, São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Tocantins. O SUS já está distribuindo. Como é que é proibido? Nós estamos aqui brigando para ter uma lei que faça o nosso SUS distribuir cannabis. Não é um negócio simples. Outro dia, a secretária de Saúde, a Célia, estava conversando, porque, lógico, é um problema. A gente vai botar aqui, daqui a pouco o judiciário começa a dar uma opção de decisão e a secretária de saúde tem que ser mágica. Tem que ter orçamento para tudo isso. E eu sei da dificuldade que tem. A Célia outro dia estava falando comigo, Alexandre, a gente tem essa dificuldade, tem mesmo. Não é? Agora, vocês vão ver que aqui tem um estado que está listadinho assim, listadinho aqui, né? Tem uns que está dessa cor e tem um verde. O que significa essa cor? Passa o próximo aí. Existe fazenda de cannabis sativa autorizada a plantar cannabis sativa. Aqui no Rio de Janeiro tem duas. Tem aqui em Pati de Alferes, tem uma plantação de cannabis enorme, não é? Agora, esses estados são Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, tem fazenda de cannabis sativa autorizada. A pessoa planta cannabis autorizada para a associação de usuários para cannabis medicinal. É aquele filho da pessoa que tem autismo, é o filho da pessoa que tem insônia, é a pessoa que tem insônia, é a pessoa que está usando a quimioterapia, a radioterapia, numa fase bem adiantada, que começa a ter que vomitar tudo, e a cannabis funciona. Essas associações aí, a gente tem que entender que o laboratório faz um negócio chamado cromatografia, e que a qualidade acaba sendo maior. E essa associação, ela produz sem os controles, às vezes, necessários. Agora, se me perguntar, Alexandre, você tem dinheiro para comprar o da Juliana? Tem. Hoje,
o Ivan está fazendo uns testes lá, e eu uso o da Juliana, mas eu tenho como comprar. E quem não tem? E a Anne, que tinha 50, se não tivesse, vai usar sem controle. Vai usar sem controle. O que nós podemos fazer é incentivar associações a ter a cromatografia. Mas se perguntar, aquela menina tem 50 ataques epiléticos por semana, ela vai usar só a cromatografia? Não. Vai usar a que tiver. Se fosse minha filha, usaria a que tiver. Não vai usar só a que tem. Tá? Então, existe fazenda legal de plantio de cannabis sativa no Brasil? Sim. Autorizado pela Justiça. Próximo. Agora tem a macho e a fêmea. Aqui tem uma diferença. O problema desse conservadorismo que começou nos Estados Unidos, veio para o Brasil, foi para a Europa, é puramente econômico. Foi a disputa com a indústria algodoeira americana, aonde a cannabis macho, ela só produz o cânhamo. E a fêmea é que produz o tricômonas com os medicamentos. Mas o problema é que você não sabe qual que você vai plantar. E aí nos Estados Unidos, quando colocaram na lei seca a proibição da cannabis sativa, era para não deixar ela produzir o tecido que era mais barato e melhor do que o tecido do algodão. A cannabis fêmea é que produz os fitocannabinoides. E a macho produz o cânhamo, que são coisas diferentes. Próximo. Esses são os tricômonas, está vendo? Acho que a outra foto está melhor. Aqui, ó. É esse âmbar, que é a hora que você tem que fazer a coleta dele para fazer o produto, o óleo. Você pode ter o óleo, pode ter o rolão, pode ter o supositório, pode ter o óvulo, pode ter a pulga, pode ter tudo. A cannabis não é só óleo, não. Cannabis pode ser uma série de coisas, tá? Próximo. Agora, aqui estão os fitocannabinoides. É o THC, o CBD, o CBC, o CBG, o CBN, tem os terpenos, os flavonoides. A cannabis tem mais de 500 substâncias dentro da planta. Você utiliza, os mais estudados são o THC e o CBD, mas tem mais de 500, para dar o cheiro, para o seu anti-inflamatório, entendeu? E cada vez nós temos que estudar mais. Agora, isso é particularmente a cannabis fêmea. Outro. Agora, essas são as 3 ações mais importantes que a planta dá. É a ação ansiolítica, anti-inflamatória e relaxante muscular. E aí vai depender de como você usa. Se você usa o CBD isolado, você isola e só usa o fitocannabinoide CBD. Você tira o THC e é o broad. E usa todo o sistema que é o full. É com tudo junto. Passa aí. Aqui, ó. Aqui está o fito completo, que é o full spec, que tem tudo. Quando você tira só o THC, é o broad. E quando você é o isolado, só tem CBD. O que eu estou dizendo disso? É que cada fitocannabinoide tem uma função. Né? O THC, ele é muito mais analgésico. Ele é muito mais... Só é analgésico? Não. Mas ele é muito mais analgésico. O CBD é muito mais para relaxante. Tanto que você, no tratamento da epilepsia, você praticamente usa o CBD. Mas, por exemplo, quando você usa toda a planta, que é chamado de efeito entourage, é excepcional para insônia. O que eu tenho de paciente meu que tomava uma quantidade enorme de clonazepam, o Rivotril, foi parando de tomar Rivotril, parou de tomar Zolpidem, parou de tomar quetiapina, sabe, com cannabis. E não sou só eu, não. Porque tem, eu acho que o Rio de Janeiro já tem um conjunto de médicos preparados para prescrever. A dificuldade é nisso aí. É que a pessoa, às vezes, não está preparada para prescrever. Mas o que tem de gente que parou de usar, nos Estados Unidos tem 50 estados. Hoje deve ter 38 que regulamentaram o uso de cannabis. Nesses 38, diminuiu o consumo de ópio em 30%. Os medicamentos com opiáceos diminuíram em 30%. É a cannabis substituindo o opiáceo. Isso não é coisa nova. A Nature, que é uma revista
de medicamento, científica, já publicou isso há algum tempo atrás. Próximo. Aqui é o estudo é uma imagem que eu sempre, quando eu faço palestra, aqui está o tronco encefálico. Aqui é que regula a sua respiração, que regula o seu batimento cardíaco, que regula funções vitais. Tá certo? E é muito importante a gente entender um slide que eu vou passar assim, que é o sistema chave cadeado. O que é o sistema chave cadeado? É o medicamento só age onde ele tem receptor. Então, por exemplo, a pessoa está infartando, você bota o isordil debaixo da língua, né? Por quê? Porque é um vasodilatador geral. E a tadalafila? Que o homem idoso bate palma todo dia. Não é? Só faz dilatação das artérias penianas. Por quê? Porque tem receptor nas artérias penianas. Não tem a quantidade de receptor para tadalafila no cérebro é pouquíssima, no coração é pouquíssima, mas na artéria peniana ele é grande. É o sistema chave cadeado. Ele abre aonde ele vai funcionar. Então a tadalafila é o grande avanço de vasodilatador. Seria como se você fizesse um antibiótico, você tem uma amidalite, ele só vai agir ali na amígdala. Não tem esse antibiótico ainda. Mas o grande avanço da medicina, e hoje saiu uma notícia fantástica, que essa pesquisadora húngara que está nos Estados Unidos, que juntou com o médico, fizeram o RNA mensageiro, é a revolução do mundo. O cara vai injetar o remédio com base no RNA mensageiro. Isso foi a base da vacina da Pfizer. Ela ganhou o prêmio Nobel hoje. E eu disse que ela ia ganhar uns 2 anos atrás. Pronto, não tem dúvida, ela vai ganhar o Nobel. Entendeu? Qual é o nome dela mesmo, você sabe? Eu sei que ela é uma, não sei, eu esqueci o nome dela, ela é tão muito difícil. Então aqui tem um tronco encefálico que não tem receptor canabinoide. Então o cara pode usar. Eu errei a dose. Dei 50 gotas de THC com CBD. Não vai haver overdose. E se eu mandar o cara tomar 1 litro de uísque? Ele vai fazer coma retílico. E se eu usar o clonazepam, que é o Rivotril, vai fazer coma. E se eu usar o Zolpidem, vai fazer coma. E se usar o álcool, vai fazer coma. De cannabis medicamentosa não tem overdose. Porque não tem receptor de canabinoide no tronco encefálico. Próximo. Aqui é o sistema chave cadeado. É você ter o receptor que você usa quando você passa o medicamento. Esse sistema explica muito a utilização da cannabis nos receptores canabinoides. Eu falei da tadalafila para mostrar que você pode usar um vasodilatador no corpo todo e a tadalafila só usa em artérias e veias penianas. Só ali que ele age. Ele só tem ali o cadeado. Ele passa no corpo todo e não abre. Ele só abre ali. Próximo. Próximo. Aqui, ó, novamente, isso que a Isis falou, que são os endocannabinoides que são endógenos, são produzidos dentro do seu corpo. Isso daí é o segredo da medicina canabinoide. Não é o fitocannabinoide que é o segredo. Porque quando em 1999 e 2000 o Rafael Michula, a equipe, começou a encontrar os receptores canabinoides, ali mudou o conceito. E isso que o fundão vai fazer, que é dosar a anandamida, vai me permitir saber o seguinte: você tem TEA, está com a anandamida lá embaixo, eu vou receitar a anandamida para você, vou receitar THC. E você vai melhorar todo o seu espectro autístico. Você tem uma insônia, está lá embaixo a sua anandamida, eu vou melhorar a sua anandamida. Você tem uma depressão, você está ansioso, eu vou dosar a sua anandamida e vou fazer a microdose, eu vou subir a dose de acordo com a dosagem da sua anandamida. É isso que a medicina canabinoide vai fazer. Agora, tem muita gente aí, eu vi outro dia, o cara encheu de outdoor o Rio de Janeiro, clique cannabis. O Conselho Regional de Medicina vai prender ele. Porque não é possível.
Apagaram, mas eu já sei que abriu um processo contra ele. Então aqui, ó, os endógenos são o 2-AG e a anandamida, e o exógenos é o THC, o CBD, o CBN, o CBG, que estão na planta. A planta é para equilibrar o seu desequilíbrio do endógeno. Por isso, quando eu receito, e outra coisa, é que a absorção da cannabis, ela principalmente se dá, você quando toma depois você não tem que lavar a boca para botar o óleo, que a absorção dela se dá muito melhor com esse meio lipossolúvel. Então é muito importante quem usa cannabis, usar com a boca antes de escovar a boca. Acabou de comer? Bota as 10 gotinhas, 15 gotinhas, 20 gotinhas, mas com a boca ainda sem escovar o dente. Tá? Próximo. Aqui são os canabinoides endógenos, que é a anandamida e 2-AG. Você vê a diferença deles é muito pouca e eles são bem diferentes nas suas ações. Tá? Próximo. Aqui é o sistema do canabinoide. Por exemplo, quando a gente fala dos endopioides, que todo mundo conhece, a serotonina, a endorfina, a dopamina, a ocitocina, mas ninguém fala desses opioides que são produzidos internamente. Todos os dois, tanto o sistema endocannabinoide como o sistema opioide, eles têm uma relação muito grande com o exercício. Tem uma relação muito grande com a felicidade, com comer chocolate, com coisas que você melhora a sua qualidade de vida, com você, impressionante, falar a verdade, abraçar o amigo. Isso aumenta a sua produção de endocannabinoide e de endocannabinoide. Tá? Então esse é o sistema endocannabinoide. Vai, próximo. Agora, tem alguns exemplos que eu dou muito para os meus pacientes. Por exemplo, o cara tem uma dor crônica aqui na coluna. Quando você tem uma dor crônica, você aperta uma vértebra na outra. Quando você está tenso, o que você faz? Você se contrai. Então diminui esse espaço. Diminui esse espaço, você pode, pelas terminações nervosas do nervo, doer ou beliscar esse nervinho. Esse osteofito que você chama, que é o biquinho de papagaio. O biquinho de papagaio pode entrar no corpo vertebral todo. Pode beliscar esse nervinho. Quando você toma um anti-inflamatório, um relaxante muscular e ansiolítico, você melhora a sua homologia. Você melhora a dor nas costas. Você melhora, às vezes, você não vai curar a lombalgia, porque você não vai mexer na estrutura óssea, mas você vai tirar a dor. Tá? E no Parkinson, a mesma coisa, aquela marcha do tapete que o cara anda duro. Quando ele usa a cannabis, ele relaxa o Parkinson. Ele melhora o Alzheimer. Ele melhora a insônia. Ele tira aquele foco do autismo. O que caracteriza o autismo? Aquela criança fica brincando com o mesmo brinquedo há bastante tempo. Ele quer aprender sempre a mesma coisa. Quando você usa a cannabis, ele perde o foco. Ele melhora a qualidade de vida do autismo. Ele melhora a ansiedade. Por exemplo, tem um professor aí que me deu aula, que você vão ver o foco dele, da fibromialgia. Esse cara dá um banho de fibromialgia para o cannabis. Ele é um professor da USP. É um negócio fantástico. Próximo. Aqui estão os receptores canabinoides. Você vê que o CB1 ele pega muito o sistema nervoso central. Não quer dizer que ele não tenha nos outros lugares. E o CB2, não é? Ele pega osso, tecido adiposo. Agora, tem os dois no corpo todo. Então você fala assim, a cannabis age nos ossos? Age, porque tem receptor canabinoide. Age no intestino? Age, porque tem receptor canabinoide. Age no rim? Age, porque tem receptor canabinoide. Age no pâncreas? Age. Aonde tem receptor canabinoide, a cannabis vai agir. Próximo. Esse, eu selecionei algumas aulas da USP. Por exemplo, o Rubens é um professor que ele é excepcional para autismo e para epilepsia. E os resultados que ele tem com cannabis em autismo e epilepsia é fantástico. Próximo. O Lécio, ele faz epilepsia em adulto. Lá na USP tem um departamento só de epilepsia em adulto que é dirigido pelo Lécio.
Os resultados que a gente tem de epilepsia em adultos são fantásticos. A outra coisa é que você tem, para cada 62 pessoas, uma tem autismo. Então, tem uma opção de vocês aqui que tem autismo que nunca ninguém diagnosticou. Tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também. Não é? Mas, logicamente, é tão leve que as pessoas não notam. Lógico, se você voltar com um especialista, o cara vai dizer, ó, tem TDAH, tem autismo. Não é? Mas isso é muito comum. A gente procurar, com 50 anos, fala assim, eu agora tenho autismo, eu agora tenho TDAH. E tem, e é muito comum, e a pessoa muda a vida. A pessoa começa a viver melhor com o marido, a mulher a mulher, com o marido, com os filhos, com a família, com o emprego. É muito comum aquela pessoa falar assim, nos últimos 10 anos ele teve 5 empregos. Normalmente, ele tem um desses esposo. Não estou dizendo que é sempre, não. Normalmente. Tá? Outro. Por exemplo, cuidados paliativos da medicina canabinoide. Esse pessoal aqui é o pessoal do Sírio, lá de São Paulo. Eles estão tratando as pessoas que têm câncer com cannabis quando está fora de possibilidade terapêutica. Quando aquele cara não tem mais tratamento, ele usa cannabis, o cara relaxa, tem uma vida melhor. É fantástico. Ele é o chefe do departamento de cuidados paliativos e medicina canabinoide lá no Circo de São Paulo. Próximo. Esse cara aqui é um craque em fibromialgia e em indicações clínicas para a cannabis em adulto. Próximo. Essa pessoa aqui é uma estudiosa de dor. As pessoas têm a dor do trigêmeo, a dor da lombalgia, a enxaqueca. Isso tudo é com pesquisa científica. Não tem ninguém aqui chutando nada. A USP e a Unifesp estão estudando isso com profundidade. Próximo. O Renato Anhar, ele faz indicação clínica em adultos. Também é uma aula do curso da USP. Próximo. E a Sônia Bruck, ela lista os efeitos terapêuticos da cannabis. Dor crônica, câncer. Vai curar o câncer? Não. Mas o câncer, o cara começa a ter dor, começa a ter náusea e tal, em quimioterapia, em perda de peso, em síndrome de Tourette, em espasticidade. Então, a gente listou lá na USP essas doenças que a cannabis tem efeito. Tá? Próximo. Gente, a Anvisa liberou as importações em cima das patologias. A epilepsia é a patologia que mais importa medicamento de cannabis, depois a ansiedade, o parto, o autismo, a depressão, a demência, a dor crônica, a fibromialgia. Esses dados são dados que a Anvisa fornece os medicamentos que são mais importados. Aqui é uma pesquisa feita dentro da Anvisa. Próximo. Bem, essa é a última. O que nós estamos fazendo aqui, Magno? Primeiro, eu te agradecer ao OAB, agradecer a Ana, porque esse tipo de papo vai quebrar muito esses conceitos antigos, conservadores, esse preconceito que as pessoas falam. E eu estou à disposição de gente que quer perguntar e convidar você novamente para a mesa, né? Porque senão vocês não... Eu tenho uma pergunta. O uso do óleo da cannabis serve para outros órgãos além do cérebro, por exemplo, intestino? Não, o óleo da cannabis, como você viu aqueles receptores, CD1 e CD2, ele serve para tudo. Eu, particularmente, acho que você só deve usar cannabis com menos de 16 anos, quando você tem um autismo e uma epilepsia grave. Por uma série de fatores que a gente pode dar uma aula sobre isso. Mas o óleo serve para tudo. Serve, por exemplo, você tem queda de cabelo. A queda de cabelo pode ser de você mexer no seu sistema nervoso. Quando você relaxa,
você tira a queda de cabelo. Tem uma aula que foi dada na USP sobre que as pessoas começaram assim: serve para queda de cabelo, serve para dor, serve para isso. Só tem que o corticoide, ele causa uma dependência. O corticoide, ele mexe em outros fatores no seu corpo. E a cannabis não causa dependência. É outra história que tem que ficar bem clara. A cannabis não causa dependência. Qualquer pessoa que estuda, se aprofunda disso, não causa dependência. Entendeu? Gratidão. Pessoal ali esperando, eu quero agradecer imensamente a todos. Eu, sinceramente, uma expectativa muito maior. Eu, na verdade, desculpa, o resultado foi melhor do que a minha expectativa, porque, de fato, assuntos muitos, vi aqui pelas pessoas, cidadãos aqui perguntando, e tenho certeza que nós abrimos aqui, pergunta até meia-noite, teríamos. Então, parabéns, doutor Alexandre Cardoso, parabéns a todos vocês e bom retorno à sua residência.